Cada um, em momentos diferentes, sentiu coisas diferentes. Alguns se emocionaram bastante no primeiro módulo, alguns no segundo, alguns no terceiro, alguns no quarto. Alguns nem tanto assim. Mas a questão é que, se você parar para analisar o jeito que você estava antes, para o jeito que você está agora, você está com a percepção ampliada. Conforme a quantidade de informação que você conseguiu captar, você ampliou muito a sua percepção. Conforme a quantidade de informação que você conseguiu captar, você ampliou menos a sua percepção. Mas o fato é que a sua percepção foi ampliada. Porque toda vez que você sente no corpo, que você se emociona, que você pensa sobre algo, você expande a consciência. Por isso que tenho certeza que a consciência de vocês está ampliada. Da mesma forma que no momento em que você trata uma pessoa e ele percebe um lugar que estava duro no corpo dele e que melhorou no final da sessão, que estava quente e agora está frio, um lugar que tinha uma restrição de movimento e agora se movimenta mais, você acabou de ampliar a percepção dele. E uma vez que ele amplia um movimento limitado do quadril e tem segurança para caminhar, para se movimentar, ele começa então a não ter medo mais de movimentar, de fazer o que ele queria fazer. E aí ele, não tendo medo, ele mudou um padrão de comportamento. E aquilo então pode se tornar uma cura. Se ele não enxergava o papel dele na casa dele, então o cérebro dele pode estar querendo avisar isso para ele. Olha, se você é pai, como é que um pai deve agir? Se você é o irmão mais velho, como é que o irmão mais velho deve agir? Se você é filho, como é que você age, então, com a sua mãe? Se você é o patrão da empresa, como é que o patrão age dentro de uma empresa? Se você é o funcionário, como é que um bom funcionário age dentro de uma empresa? Então nós vamos começar a nos posicionar. Posicionar fisicamente e nos direcionar emocionalmente e mentalmente. Então nós fizemos o quê? Além de passar 5 protocolos de trabalho específicos, repetitivos, nós colocamos variações nisso. Que variações? O nosso tratamento. Vocês viram os colegas demonstrando emoções, melhorando dores físicas, tomando decisões. Então nós sabemos que é possível ampliar a percepção e a integração entre o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Para quê? Para termos mais saúde, para vivermos melhor e para ajudarmos mais as pessoas. Ok? Que é o objetivo de tudo. Ajudar mais as pessoas. É sempre o objetivo de tudo. O que o pai quer com os filhos? Ajudar eles a se desenvolver. O que qualquer empresa que nasce e dá certo, ela tem em mente? Ajudar um número cada vez maior de pessoas. Então agora, vocês têm mais um recurso para ajudar mais as pessoas. O crânio. A grande novidade, quando a gente fala em movimento no crânio, é que o crânio movimenta. Muitas vezes a gente aprende que o crânio não tem movimento. Isso não é verdade. Hoje nós temos trabalhos científicos que comprovam a mobilidade do crânio. Esses trabalhos, eles foram feitos colocando agulhas em cada um dos ossos do crânio e verificando que nas pessoas vivas há um movimento de abertura do crânio e fechamento.
É claro que não é um movimento grande, senão a gente veria. O movimento grande que tem na cabeça é o de abertura e fechamento da boca. Mas existe um movimento muito suave que expande e retrai o crânio. Esse movimento é chamado, então, de movimento respiratório primário, ou é chamado também de ritmo crânio-sacral. E foi descoberto por Sutherland, um osteopata norte-americano, um médico norte-americano. É interessante que cada movimento que acontece no crânio, ele tem uma fisiologia. O frontal, o osso frontal, tem um jeito de movimentar. Os ossos parietais têm um jeito de movimentar. Os temporais também. E na realidade, cada um dos ossos cranianos se movimenta. Só que eles se movimentam de maneira independente, mas harmônica entre os outros ossos. Então, quando o crânio expande, todos os ossos agem de maneira a ampliar o volume do crânio. Quando ele retrai, todos os ossos acabam se aproximando. Quando a gente fala em manipular dura mater, nós estamos pegando esses ossos e estamos esticando eles de acordo com esse movimento e criando mínimas tensões. Mas essas mínimas tensões são suficientes para que os líquidos do corpo possam interagir. Para onde não está chegando o líquido de novo, mude a pressão interna e ele comece a chegar. E é o líquido que vai entrando por todos os espaços que vai ampliando, em boa parte, essa mecânica, esse movimento craniano. Por isso que nós devemos compreender a fisiologia do movimento dos ossos cranianos, a fisiologia do movimento da coluna vertebral, a fisiologia muscular, a fisiologia visceral e assim por diante. Muitas vezes nós pensamos que porque tínhamos uma determinada anatomia, é que tínhamos um determinado movimento ou função. O mais provável é que nós precisávamos ter uma determinada função. E por isso a anatomia se moldou para isso. Então, de onde deve vir a nossa análise principal? Não da anatomia, e sim da função. Porque a anatomia se adapta à função. Que função? A função que nós queremos, desejamos ou criamos. Como isso poderia acontecer? Se eu quero comer muito, porque quando eu como muito eu me sinto muito satisfeito, então o meu estômago vai se dilatar e vai abrir espaço entre os órgãos, porque eu quero comer muito. Então ele muda a sua anatomia de uma certa forma, ele se adapta para ampliar esse volume. Com os olhos funciona assim, com a boca funciona assim, para ficar na posição ereta funciona assim. Então, se nós compreendemos o movimento de cada um dos ossos do crânio e fizermos com que nesses espaços, nas suturas cranianas, exista uma ampliação do movimento, nós vamos dar condição de uma nova decisão do movimento para o corpo. Se o corpo sentir que é melhor essa nova percepção do movimento, ele assume aquilo como uma verdade. Então, o impulso que nós demos gera uma correção. Se ele assume que aquele impulso não foi bom, ele se bloqueia, então o mecanismo adaptativo não acontece. Como é que nós vamos saber se o impulso foi bom ou não? Quando nós usamos a mesma pressão que o tecido. Quando nós sentimos se aquele lugar do corpo nos atrai. Se existe uma capacidade de atração e mínima repulsão. Quando uma criança, num bebê,
eu faço uma pressão adequada para a pele de bebê. E no idoso eu faço uma pressão adequada à pele do idoso. E num lugar que está duro eu faço uma pressão firme. Num lugar que está muito mole, uma pressão suave. O corpo vai aceitar o movimento na linguagem dele. E quem tem que se adaptar à linguagem corporal é você. Essa é a senha, essa é a chave para modificação corporal. Porém, o corpo todo está ligado. Então, se você levar em consideração o sistema neuromeníngico, ao modificar uma tensão aqui, nós estamos gerando tensões vasculares, faciais, neurológicas, biomecânicas à distância. Então, vamos fazer uma coisinha aqui, vamos fazer então uma brincadeira para tentar explicar isso. Olha só, esse é um corpo. Aqui. Bom, então aqui está o corpo. O braço, o outro braço, uma perna e a outra perna. Conseguiram ver um corpo? Se eu tenho uma tensão aqui, em um osso do crânio, o que acontece com as minhas fáscias? Elas se adaptam em termos de vascularização, impulsos neurais, a esse tensionamento que eu tenho no crânio. E se esse tensionamento acontece no braço? Eu tenho repercussões na cabeça do outro lado do corpo, ó. E até na perna. Olha lá o que aconteceu. E se eu tenho tensões nas pernas, isso pode afetar o meu crânio? Não sei, eu tenho uma tensão facial. Eu tenho uma alteração circulatória. Será que afeta o meu braço? Será que afeta a outra perna? Será que afeta o corpo como um todo? Esse lençol, nessa exemplificação, são como as faces, os tecidos neurais e vasculares. E é justamente porque eu quero um corpo funcional, aqui, ó, que eu libero aqui, ó. Opa, aqui tá beleza. Aqui tá beleza. Aqui eu tirei as restrições. Agora eu tiro os impulsos para cá, para cá, para cá e para cá. Agora eu tiro esses impulsos, esses e esses aqui. Então esse corpo não tem nenhuma restrição mais. RNM1, RNM2, RNM3. Aí eu quero que esse indivíduo faça esporte, que ele trabalhe. Aí eu ponho esse indivíduo assim. E pela ação da gravidade, eu faço manipulações de adaptação para o menor gasto energético desse indivíduo. Se for necessário, eu encaminho para o dentista, para melhorar a posição da cabeça em relação ao tronco, para um oftalmologista, para melhorar a visão dele, de repente para um otorrino, para ele engolir melhor. Se ele tiver uma doença no estômago, e é o estômago que está tensionando ele, uma medicação pode ajudar o estômago dele a funcionar melhor, por que não? Eu vou facilitar para que esse indivíduo gaste um menor nível de energia. Então eu faço o RNM4. Agora, isso não é uma coisa tão simples assim, porque, e aí, de todas essas possibilidades, eu tenho um problema aqui, ó. Como é que eu sei que o problema está aqui? Porque a pessoa não sabe me contar. Olha, eu estou com um problema na porção lateral do meu cólon ascendente. Provavelmente a inervação das minhas lombares alta e torácicas baixas à direita estão comprometidas. Está relacionada com o ângulo de rotação que eu faço na minha atividade esportiva. Alguém vai falar isso para vocês? Não vai falar. O que você vai fazer? Você vai tocar na cabeça dessa pessoa, vai ver como é que ele se adapta. Você vai olhar para esse indivíduo e ver como esse esqueleto, olha aqui, ó, está montado visualmente. Você vai ver
como ele trabalha, vai perguntar sobre a família dele. Você vai tocar nos pés dele e vai sentir se tem uma restrição aqui no crânio, tem uma repercussão pelos pés. Se tem uma restrição no braço, tem uma repercussão pelos pés. Se a restrição for do outro lado, você consegue perceber mais lá. E por isso nós vamos tocar nos pés, na cabeça e no corpo, para achar os locais de disfunção. E o que estabelece uma disfunção? Rigidez, alteração de temperatura e alteração no movimento, que muitas vezes vai levar a uma assimetria. Se eu tenho então um padrão de rigidez, alteração no movimento, alteração de calor, né? Assimetria, eu tenho uma disfunção. O que é uma disfunção? É algo que não está funcionando na sua capacidade normal. Então tem como eu fazer um pedaço da estrutura do corpo funcionar melhor. E os protocolos do RNM, os protocolos de reabilitação neurobenígea, eles convergem para que no intervalo pequeno, em 4, 5 sessões, em média de 4 a 6 sessões, considerando a avaliação, nós conseguimos ter uma performance na capacidade funcional do indivíduo. E isso coincide com um padrão de melhora emocional, com um padrão de melhora física, com a diminuição das dores, né? E talvez com mudanças de comportamento. E se acontecer mudanças de comportamento, esse indivíduo atingiu algum nível de cura. Então a cura é a maneira como o indivíduo percebe o seu corpo. Quando ele tem uma cura física, quando ele muda a percepção sobre o seu corpo. Quando ele tem uma cura emocional, quando ele muda a percepção sobre as suas emoções. Quando ele tem uma cura mental, quando ele muda a percepção dos seus pensamentos. Quando ele é um indivíduo que está mais curado, um indivíduo que está melhor. Quando ele integra as mudanças que foram realizadas e percebe que a interação entre o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz é determinante da vida dele. E aí, nós de uma certa forma, estamos com isso também nas mãos. E esse é o grande fator motivacional de trabalhar com isso. Porque nós estamos pegando uma coisa que pode fazer vários movimentos diferentes e estamos relacionando esses movimentos corporais com as emoções, com a capacidade de pensar do indivíduo e estamos, de uma certa forma, ajudando ele a ficar de pé. Ajudando a ele a ampliar a sua percepção. A ficar de pé, a olhar para frente, a crescer e a evoluir. Então parece, na minha percepção, que é uma coisa boa.